A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, professor Joel traz o seguinte tema: períodos secundários e a transformação da vida. Vamos ouvi-lo? Termos feito as exposições que já aconteceram, dá para percebermos que levou um tempo muito grande para que a partir da matéria orgânica, constituída e unida com o princípio vital, dessem origem aos seres vivos que povoaram o oceano primitivo. Mas o fato é que nesta criação, os eventos aconteceram especialmente por causa das mutações. Disto hoje nós temos conhecimento, que provocaram variações no DNA nuclear das unidades celulares destes primeiros seres vivos até o momento em que apareceram algas celulares, que pelos estromatólitos está provado que é a verdade, e as bactérias. Mas a partir destes surgiram outros seres vivos, até que começou, conforme já tivemos a oportunidade de expor, e sempre dizemos que estamos fazendo uma apresentação resumida e estudos mais aprofundados relacionados com o surgimento da vida e com as transformações acontecidas na nossa atmosfera primitiva, para que se tornasse uma atmosfera compatível com a possibilidade de existência de seres vivos em terra firme e até mesmo no próprio ar acontecessem. Passou um longo tempo, passou um longo período, mas o fato é que num determinado momento na história da vida, os primeiros seres vivos começaram a invadir a terra firme. Temos provas deste fato. Na Terra surgiu com a sequência do tempo, eu diria dentro dos milhões e milhões de anos, uma vegetação luxuriante, além de plantas chamadas briófitas, pteridófitas, musgos e hepáticas, mas que tinham naquele tempo uma proporção às vezes muito grande. Então percebam, movimentações das placas tectônicas, das quais já fizemos algumas referências, e pelas forças telúricas devido ao centro da Terra ser massa líquida e incandescente de altíssimas temperaturas, acontecem as erupções vulcânicas, aconteceram terremotos e, enfim, esta vegetação luxuriante, repleta de vida vegetal e também de vida animal, submergiram. E assim nós temos os campos, os caminhos, porque não pretendemos aqui, é claro, dar uma ideia de tudo quanto tem acontecido. Isso já seria da alçada de um geólogo, e nós temos, claro, pobreza de conhecimentos nestes aspectos, mas o fato é que hoje nós temos as reservas carboníferas em certas regiões da Terra, e temos os imensos campos petrolíferos, que nada mais vem a ser do que este óleo especial, constituído de muitas partes e que formaram-se a partir das transformações químicas e bioquímicas acontecidas nestes seres vivos que ficaram soterrados. Então percebam, é preciso que se faça essas colocações para percebermos o porquê, por exemplo, da existência de verdadeiras reservas imensas de hulha na profundidade, ou melhor, abaixo do nosso solo. Então percebam,
Estas análises todas precisam ser feitas porque tratam-se de trabalhos que foram realizados, eu diria, pela divina providência, e cujas explicações, muitas delas, estão ao alcance do homem no momento presente que estamos vivenciando. Só que estas transformações, naquele tempo, no passado, na época de Kardec, não podiam ser tão explicitadas como hoje temos, estamos com a possibilidade de fazê-lo, porque, na verdade, a ciência progrediu e nós temos recursos técnicos e tecnológicos. No campo do cultural existe o acervo cultural imenso, que nos propiciam os meios para termos e considerarmos as presentes informações. Então percebam, meus irmãos, que nós estamos, mais uma vez, repetindo: na natureza não existem saltos. Mas o importante é que estes seres vivos que abandonaram a Terra caracterizam, configuram os períodos geológicos. E nós, inclusive, poderemos classificar nas diferentes camadas que perfazem a Terra os registros fossilizados de animais e de plantas, e até de animais que, mesmo não tendo vida, ainda conservavam em si o pasto, a presença de ervas que serviam como alimentação, por exemplo, para os mamutes. Mostrando-se com isto, nas análises feitas, o fato de ter acontecido movimentações telúricas muito fortes e acontecidas de um momento para o outro. Então perceba, isso é o período primário. Aconteceu o período de transição e agora nós estamos falando já do período secundário, utilizando-nos dos caminhos que a ciência nos oferece. Mas, ainda acrescentando um pouco mais, vamos ler aqui uma nota que foi redigida por Allan Kardec. A turfa se formou da mesma maneira pela decomposição dos amontoados de vegetais em terrenos pantanosos, mas com a diferença de que, sendo a deformação muito mais recente, sem dúvida, noutras condições, ela não teve tempo de se carbonizar como aconteceram com a vegetação luxuriante que existia no passado. Até mesmo a petrificação de vegetais encontramos em jazidas, onde se percebe no próprio vegetal a estrutura que tinham esses seres vivos vegetais, essas árvores, no seu passado. Isso está ao alcance não só do entendimento da geologia, mas como nós poderemos encontrar em certos lugares onde existem as jazidas petrificadas. Aqui mesmo entre nós, no município, naquele tempo, vamos chamar de Vale do Rio Pardo, existem jazidas de árvores petrificadas que foram encontradas pelo homem. Então percebam, a gente tem ideia da existência e interpreta-se o passado pela utilização da ciência e pelo encontro, através dos encontros que se faz nas camadas da Terra, os registros fossilizados de animais e até mesmo de plantas. Ainda tem uma nota de Allan Kardec que nós vamos ler. Na Baía de Fundy, Nova Escócia, o senhor Lyell, que viveu entre 1797 e 1875, ele era um geólogo britânico. Ele encontrou camada de hulha de espessura de 400 metros, vejam só, 68 níveis diferentes, apresentando traços evidentes de muitos solos de florestas, de cujas árvores
os troncos ainda estavam guarnecidos até mesmo com as suas raízes. Não dando mais de 1000 anos para a formação de cada um desses níveis, já teríamos o transcurso de um tempo para que isso tudo se tornasse uma realidade, ou seja, a formação de Ulya, com esta profundidade em termos de camada, teria já acontecido o transcurso de 68.000 anos dessa camada de Ulya. Portanto, percebam, existiu no passado, sim, a boa intenção, a crença nas alegorias apresentadas nos nossos textos bíblicos, da criação do mundo, e até mesmo chegaram a calcular como sendo a formação da Terra um acontecimento que se verificou no transcurso de pouco mais de 6.000 anos. É preciso então que atualizemos o nosso modo de ver e procuremos enxergar, não inverdades nos textos bíblicos, mas sim a manifestação bem intencionada de pessoas que procuraram, no desenvolvimento da sua inteligência, interpretar textos bíblicos que eram alegóricos, mas que agora podem ser desvendados. O véu que ocultavam os fatos agora podem ser erguidos e cientificamente podemos ter um melhor entendimento que nos faz perceber que Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, foi paulatino, gradativo, e os seus co-criadores foram perseverantes da vida na constituição do sistema solar e na constituição da Terra e da vida no nosso planeta. E assim, passo a passo, nós vamos entendendo que certas alegorias, delas precisamos nos desvencilhar para nos relacionarmos com as verdades cósmicas que existe na doutrina do Consolador prometido e com as quais nós vamos vendo cada vez mais que Deus é Deus. A partir daqui, prosseguiremos no próximo dia. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavire.com.br.